Que bom estar aqui com todos. Antes de chamar a Dai da Combicura e abrir formalmente a nossa semana, quero aqui com esse cântico agradecer todas as mulheres antes de nós que permitiram que aqui e agora a gente pudesse se reunir virtualmente e falar livremente as nossas ideias para homens e mulheres em prol de todos os seres. E embora isso já seja algo para a gente comemorar, alguns dados falam para nós que a nossa luta continua. No Brasil, feminicídio, a gente tem um dado de que a cada 7 horas uma mulher é morta. Metade das brasileiras relatam que já sofreram assédio sexual no trabalho. E não apenas isso. Muito mais pode ser constatado, como por exemplo, a cada 7 minutos uma mulher sofre violência doméstica. E violência doméstica não é necessariamente quando o ato é consumado fisicamente. Violência doméstica pode ser medo. Violência doméstica pode ser qualquer forma de opressão. Então, embora aqui eu agradeça toda a nossa linhagem, eu quero dizer aqui, minhas irmãs e meus irmãos, que a nossa luta continua. Mas que sim, nós devemos comemorar nossas vitórias. E é uma vitória poder estar aqui como mulher, falando com outras mulheres, de novo, livremente. E tendo também na audiência homens que nos respeitam, que nos escutam. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Hoje a gente inicia aqui esse ciclo de palestras. Quem inicia com a gente é a Dai da Combicura. Eu vou chamá-la aqui. E então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema dela. O que eu gostaria que a gente... O tema que foi definido não para ela, mas para nós, para que a gente possa conversar. Eu gostaria que a gente pensasse nessa semana, nesse Dia da Mulher, onde eu felicito toda a face feminina de um mistério em cada um dos seres. Eu gostaria que a gente pensasse, a gente já escutou muito sobre empodere uma mulher. A gente já escutou isso. A gente não aprendeu ainda, porque ainda existe muita concorrência em vez de cooperação, inclusive entre mulheres. Mas a gente já escutou. O que eu gostaria que a gente falasse agora é, além da mulher, ou colocando a mulher nesse mesmo aspecto de fêmea, eu gostaria que a gente empoderasse não apenas a mulher, mas a fêmea. E como a gente empodera a fêmea, eu vou chamar a Dai aqui para conversar. Um momento, por gentileza. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa por aqui, só mais um momento. Deve estar entrando. Ah, que maravilha! Boa noite, Dai. Boa noite! gratidão. Que bom ter você aqui. Que bom ter você aqui. Muito Satisfação, bem-vinda. então, pelo convite. Eu quero aqui anunciar a Dai, que ela é basicamente a maga por trás das receitas de queijos e laticínios da Combicura. E uma moça com um poder ancestral de criação. Um poder que nós, mulheres, precisamos de novo reacender em nós. Porque a criatividade, como nós, mulheres, o feminino foi oprimido e reprimido,
a criação também foi. Então, quando a gente encontra uma mulher que consegue trazer para a Terra o resultado de uma força criativa dentro dela, como forma que beneficia todos os seres, a gente precisa reverenciar e aprender. Então, Day, eu agradeço por se manifestar aqui como professora nossa, como inspiração, para que a gente possa, dados os teus passos, caminhar os nossos. E sabe, Day, eu falei um pouquinho antes a respeito do empoderamento de uma fêmea, porque de empoderamento de mulher a gente já falou, já escutou, comentei, a gente ainda não aprendeu, mas a gente já escutou falar. O empoderamento de uma fêmea, para mim, é, por exemplo, a gente preservar essa fêmea. Do mesmo jeito que o empoderamento de uma mulher, a gente preserva a força dela sem opressão, sem repressão. E aí, nesse tópico, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho da tua história. Uma, encorajando as mulheres a criar. Eu queria escutar um pouco de você. Como que é esse processo criativo para você chegar naquelas receitas maravilhosas? E a outra parte, esse serviço que, através desses leites vegetais, laticínios vegetais, queijos vegetais, você consegue empoderar a fêmea no sentido de que a gente deixa o leite da mestra vaquinha para ela. Se você puder falar um pouco da tua história de criação, eu gostaria muito de escutar, e eu tenho certeza que as pessoas também, porque é uma forma de se ensinar para a gente a tocar essa força feminina. Patrícia, antes de mais nada, eu queria agradecer por esse convite. Eu estou bem emocionada, porque você é uma pessoa que inspira muito a mim e o Rafa da Cumbicura. Você entrou na nossa vida para inspirar mesmo. Então, gratidão. Falar que essa é a nossa primeira live, então está sendo bem especial. A gente faz cursos online e tudo, mas a gente é meio bicho do mato. Então, é a nossa primeira live. É muito, assim, emblemático que seja com você. Uma pessoa que a gente tem tanto carinho e tanta naturalidade para conversar. Então, muito obrigada por esse convite. Eu queria falar, como você me perguntou, né, como é que é o processo de criação. Foi essa primeira pergunta que você fez? Exatamente. Pronto. Então, o processo de criação que eu tenho, ele se divide mais ou menos em duas etapas. Uma delas é o processo do cotidiano, do dia a dia, que é uma coisa muito fluida para mim, assim. Eu me deixo muito solta para explorar as coisas que eu tenho em casa, principalmente no final da semana, quando eu não tenho os ingredientes que eu uso usualmente, aí que começa a criar, né? Porque você sai daquela zona de conforto, e eu gosto bastante disso. Nesse processo, é muito simples, é muito fluido, coloco uma música e tudo flui. Mas o processo de criação dos nossos cursos, aí já muda um pouco. Porque a gente se debruça em cima dos temas que a gente vai abordar, eu e o Rafa. Para quem não conhece a Combicura, somos eu e o Rafa, meu companheiro. E aí, quando a gente vai elaborar um projeto, por exemplo, como o nosso curso de queijos laticínios vegetais, a gente faz toda uma reunião de várias semanas e para elencar todos os principais, como eu posso dizer, as principais faltas que as pessoas sentem. De cada coisa, por exemplo, leite condensado, um doce de leite, um queijo. E aí a gente sai atrás das melhores versões. Então a gente faz toda essa parte antecedente e depois eu me debruço por cima. Então é um processo que às vezes eu fico um pouco ansiosa, que eu tenho frustrações, porque são muitos testes, são muitos erros. E aí eu saio em pesquisas, a gente estuda bastante. Muitas vezes a gente vai atrás da própria produção de laticínios de origem animal para ver se a gente consegue evitar. E muitas vezes a gente consegue para trazer um resultado mais próximo, às vezes, e até melhor do que as pessoas estão habituadas. Porque a gente entende que o processo, ele é um conjunto de coisas, não é só a decisão da pessoa, mas a parte emocional que ela tem com a comida. Então, os queijos e os laticínios são muito emocionais, emotivos para as pessoas. Isso foi uma das razões que a gente focou mais nos nossos cursos para os queijos e laticínios vegetais. Então, a gente dava oficinas de introdução à alimentação vegana, de pizzaria, a gente fazia outros temas, mas a gente percebeu que as pessoas tinham mais dificuldade em largar o leite e o queijo. Então, às vezes a carne era mais fácil, mas o leite e o queijo, meu Deus, como é que eu vou viver sem?
Então, a gente está aqui e muitas outras pessoas estão para dizer que você não vai sofrer por isso. Você só vai adaptar, vai ser melhor para a sua saúde, para o seu corpo, para a sua consciência, porque você vai estar se alimentando de uma coisa que vai te nutrir, tanto o seu corpo como o seu espírito. Não tem nada ali que vai trazer sofrimento para ninguém, nem para você, nem para outros seres. Então, a gente está desmistificando isso para as pessoas e outras pessoas além de nós, né? Nós dois também. Então, o processo criativo, não sei se ficou um pouco confuso, ele se divide em duas partes, né? O do cotidiano, que é simples, e quando a gente vai produzir uma coisa que a gente quer que seja melhor possível para as pessoas. Então, por isso que a gente sofre, passa meses para produzir um curso, para quando chegar, né, nos nossos alunos, que chegue o mais mastigadinho possível, que seja o mais fácil possível para eles e que a transição seja feita de uma forma mais carinhosa que a gente possa conseguir passar. Sim. Então, é mais ou menos isso. Dai, tem uma segunda parte que eu quero retomar agora, que é basicamente sobre esse empoderamento da fêmea, para a gente entender um pouco melhor dessa motivação também, porque quando a gente fala da substituição, para a gente optar pelo queijo vegetal, pelo leite vegetal, pelo laticínio vegetal, tem obviamente uma preferência pessoal, mas existe um impacto impessoal no meio ambiente, nas mestras vaquinhas, nos mestres bebezinhos das vaquinhas, que eu acho bastante importante a gente enfatizar. Mas uma coisa, antes disso, que eu queria só colocar realmente, assim, dar ênfase nas palavras da Dai, que muitas vezes nós mulheres sofremos justamente disso que a Dai colocou, o processo de ansiedade, que a gente quer criar alguma coisa e a gente quer para ontem. A gente teve a ideia hoje, mas o resultado a gente já quer para ontem. Então, ela falou alguma coisa que eu vejo muito importante, porque óbvio que existe um ensinamento do que fala através de nós, ou seja, diretamente através das nossas palavras, e existe esse silêncio e essa lição oculta que vem por trás do que é dito na linguagem. Então, ali ela falou pra gente que como ela lida com a frustração dela, ou seja, ela tem uma meta, e ela lida com a frustração dela até atingir a meta, mas ela não desiste da meta. E isso, Dai, é um ensinamento para todas nós. Porque muitas vezes nós, mulheres, e nós, feminino, nós, homens e mulheres, nós temos que lidar com a ansiedade. E porque as coisas não são como a gente quer, muitas vezes a gente desiste. Agora, vamos imaginar o que teria acontecido de nós que já provamos os queijos deles e de todos os mestres animais e florestas que essas pessoas influenciaram por não terem desistido. E aqui eu coloco uma outra reflexão disso, baseado nesse ensinamento que a Dai passou para nós. Quando a gente abdica da nossa missão, do que verdadeiramente é real para nós, não é só a gente que perde, mas todos os outros que encontrariam com a gente, que poderiam se beneficiar do que de mais verdadeiro e autêntico exala através de nós. Então, Dai, eu quero te agradecer aqui por lidar com a tua frustração, com a tua ansiedade, por ser humana, por trazer para nós as delícias que vocês trazem, não baseado em um sonho que simplesmente vocês canalizaram do alto e trouxeram. Não! Na parte mais humana de quem luta, de quem trabalha, de quem canaliza esforços e quem torna real o sonho. E eu te agradeço por esse primeiro ensinamento dentro de tantos que você já deu aqui. Ah, querida, gratidão. E é aquela coisa. Fala, desculpa. Eu queria falar uma coisa. É uma questão, a gente tem um contato muito grande com as pessoas, não só com os nossos alunos, mas com as pessoas que estão na nossa rede, no Instagram. A gente também compartilha muita coisa aberta. Eu acho que isso é muito importante também. E eu falo sempre sobre um ponto, assim, quando a gente erra uma receita, algum preparo, alguma coisa desse tipo, não é que você perdeu tudo. Você vai, numa próxima vez, você com certeza não vai errar ali. Você vai aprender formas de não fazer aquilo e você pode aprender outra coisa ou dar certo de uma outra forma. Então, eu acho que nunca dá totalmente errado, sabe? Com o tempo, eu aprendi a lidar com as falhas, os erros, pelo menos na parte da produção, né? Da cozinha. Faz parte do processo de amadurecimento da gente. A gente vai errando, mas uma hora a gente vai aprendendo com aqueles erros, né? A culinária é assim, você vai aprendendo com seus erros para você ir aprimorando. Então, a gente pode trazer isso para nossa vida também. Então, dá para tornar uma coisa mais prazerosa, menos ansiosa, menos... Porque, assim, quando eu estou no processo de criação do curso, é uma coisa diferente do processo criativo na nossa casa, assim,
um tempo específico para a gente produzir aquilo, então cria uma certa ansiedade, mas a gente tenta fazer com que o resultado final chegue mais tranquilo para as pessoas. Sim. Então é isso. Vocês conseguem. E vocês conseguem. E eu também quero deixar aqui uma nota importante, porque foi um dos tópicos da semana passada, com a passagem, infelizmente, de Mestra Durga, toda uma questão de um tronco de contenção para que a gente pudesse tratar desses seres aqui. E isso tudo que ela está falando também remete a gente ao próximo tópico, e eu vou unir tudo isso, eu vou costurar tudo isso, que já é educação. Ou seja, porque a gente tem vítimas, não é simplesmente, como eu falei, a consequência dessa substituição, ela termina por salvar vítimas. E a gente precisa fazer disso, falar disso. A educação é primordial para isso. A gente não pode sair pelas ruas só falando não coma, não tome, não... E é geralmente o que a gente faz no Afã. Mas a educação consiste em a gente falar... Tem até uma brincadeira na pedagogia, que se alguém pergunta para uma criança que foi muito educada à base de punição ou sem o valor da educação em si, ou seja, só realmente na castração, e pergunta o nome dela e ela fala, não, o meu nome é não. Porque é tudo muito, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não crie essas crianças no sentido de só falar o que não fazer. A educação, ela parte da premissa que a gente ensina o que fazer. E isso a Combicura faz de uma forma magnífica. Inclusive, 10% desse curso, eles revertem sempre aqui, o lucro dele aqui para o santuário. E uma coisa que eu acho assim, realmente fantástica desse enlace é que agora esse tronco de contenção chega aqui também, principalmente pela colaboração deles, que a gente vai depois falar publicamente disso, eu vou fazer um post a respeito disso, para que a gente tenha um outro projeto de educação aqui, com os estagiários de veterinária. Então, eu Essencial. por tudo que vocês têm feito, para todos os seres, porque vocês fazem o que a gente aqui acredita. Educar, criar um mundo novo, lidar com as próprias falhas, lidar com o que dá errado, lidar com a frustração, com a ansiedade. E ao mesmo tempo, como você falou, tirar o melhor disso. E em vez de colocar para o mundo toda a falha, humildemente dedicar só o melhor. Isso é grandioso. Então, agradeço por isso e quero que você fale para nós como que é essa relação que vocês fazem, porque eu sei que vocês são veganos, você e o Rafa falando aqui, ou seja, vocês dois são veganos, vocês acreditam muito em um mundo vegano, como nós acreditamos também. Sim. Como que essa inspiração vem também para que a gente consiga passar para as outras pessoas a importância dessa substituição? Como a Dai falou, é gostoso, a gente não perde nada e ainda a gente tem essas vítimas para considerar. Como que essas vítimas falam com vocês, Dai? Então, antes da gente ter cursos online, a gente ministrava oficinas presenciais pelo Brasil todo. Então, a gente fazia, tanto no nosso curso como nas oficinas, como na nossa vida como um todo, a gente tem uma pedagogia de explicar um todo para as pessoas. Não é só sobre a comida. A comida é um chamariz para as pessoas virem falar sobre o veganismo, porque de outra forma aquelas pessoas não viriam. Então, a gente sempre fala sobre esse impacto que a gente tem. Então, não é só sobre a substituição, porque você é intolerante, porque você quer variar na alimentação, mas é porque essa sua ação vai transformar o meio ambiente, que a gente está vendo que não suporta mais, os seres inocentes que estão aí, milhares, e vários deles estão aí no santuário, e a gente pode ver o que acontece depois que eles são explorados, né? O santuário é como se fosse um ambiente de resgate desses animais nos piores estágios que eles poderiam estar na indústria do leite e da carne. Então, a gente sempre passa isso para as pessoas e na nossa rede, em todos os aspectos. Porque eu acredito, pelo menos para mim foi assim, que a causa animal ela foi essencial para a minha transição. Porque se fosse só pela minha saúde, eu acho que eu vacilaria muito mais. Mas quando a gente tem a empatia e perceber a ciência de outros seres, de outras mães, de outros filhos que não são da mesma espécie que a nossa e que são violados durante uma época tão essencial e imaculada como é o aleitamento materno, que não é só das fêmeas, mulheres, mas de outras fêmeas, de tantas outras espécies, que elas têm a mesma ligação que uma fêmea mulher teria com um filhote. Então, essa é a parte essencial e a gente sempre fala sobre isso. Então, é sobre os gritos, o choro, o desespero,
das fêmeas, mães de outras espécies e dos seus bebês. Então, isso é muito assim, impactante e muito importante para que a gente possa ter a consciência e conseguir fazer essa transformação na nossa vida. Porque no cotidiano, na minha transição, eu não pensava antes de me tornar vegetariana, porque eu fui ovo-lacto por 8 anos e 6 que eu me tornei vegana. Antes disso, eu não pensava de onde vinha minha carne, de onde vinha meu leite, eu não fazia associação, porque a gente vai dando outros nomes para a gente não pensar sobre aquilo. Sim. Então, quando eu me vi deparada com aquilo, é como se abrisse uma porta que eu nunca mais podia fechar. Eu vi aquilo que estava acontecendo, então é importante que a gente saiba o que está acontecendo. É difícil, é doloroso, mas isso é importante para o nosso processo de mudança, né? Então, depois disso, tudo mudou para mim. Então, eu consegui realmente fazer a minha escolha de me tornar vegana. Eu acho que muitas pessoas conseguem observando e vendo a realidade como ela é. Não adianta a gente achar que é aquela vaquinha feliz que tem na imagem lá do leite. Isso não é real, gente. Isso não é real. É só a gente colocar no Google, dar uma pesquisada super rápida, você vai ver que essa coisa de animais felizes para produção industrial, isso não existe. Então, eu acho que é extremamente... Sai aqui? Sai Meu pra celular deu agora. uma... O conhecimento, ele vai libertar a gente cada vez mais. Então, é muito importante que a gente pesquise, se conecte com pessoas que já estão fazendo um trabalho de conscientização, como é o caso aqui da Patrícia. Ela trouxe vários aspectos, assim, para muitas pessoas, de trazer a vivência com esses seres, com esses mestres animais, de mostrar uma outra perspectiva que a gente não sabe na nossa vida cotidiana, porque a televisão não mostra, ninguém quer saber, ninguém quer mostrar isso, porque se mostrasse, muitas pessoas não iam compactuar com essas atrocidades que acontecem todos os dias com milhares de vidas. Então, eu acho que é uma coisa assim que não pode ser desconectada da transição de jeito nenhum, é essencial. Para mim, é a principal, né? É a causa animal, são os seres que estão sendo escravizados a cada segundo e o terror de tudo isso não pode trazer paz para a gente. Não tem como a gente viver em paz se a gente causa esse horror a tantos seres, né? Exatamente. Só para, eu não sei se todo mundo tem esse número, mas por ano são 70 bilhões. Esse número já cresceu, na verdade. A gente já tem uma outra estatística, mas como ela ainda não foi formalizada, eu vou deixar por 70 bilhões só de terrestres. Eu não estou falando de vida oceânica, água doce, eu não estou falando de todo mundo que está embaixo d'água. Estou falando só de vida terrestre, 70 bilhões ao ano. Então, quando a gente pensa num número de 112 aqui no santuário, esse número ainda é ínfimo. Porque não é, ainda assim não são 112 de 70 bilhões, porque o ano que vem a gente já diminuiu ainda mais esse percentual, entende? Ou seja, a única forma, e falando dos oceanos e de água doce, a gente tem uma previsão de até 48 não ter mais vida embaixo d'água, se a gente continuar indo. E isso remete ao meio ambiente como todo, que é a mãe natureza, que é outra fêmea que a gente não está empoderando. Assim como a gente fala, de novo, do empoderamento da mulher, do empoderamento da fêmea, do mestre animal. Ou seja, o empoderamento, quando a gente pensa dessa própria mãe natureza. Se a gente não fizer isso, ou seja, a gente não tem mais a opção de não fazer isso, mas a gente precisa entender toda essa problemática, como a Dai está colocando pra gente. Ou seja, não é mais, a gente precisa praticar empatia. A gente precisa praticar compaixão. E a Dai já comentou algumas coisas a respeito de saúde, já falou, obviamente, do meio ambiente. E aí eu vou manifestar aqui, Dai, também de quem tem alergia, alérgico, intolerância. E eu também vou colocar aqui um outro cenário que eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente, até por causa do custo das receitas. O veganismo é caro? Que essa não é é caro. Coisa que se fala. Ele pode ser caro e pode ser barato. Depende de como você vai se alimentar. Se a base da alimentação for industrializado, aí sim, vai ser caro. Mas se a sua base for alimentos integrais, vegetais, né? E todo esse tipo, essa riqueza que a gente tem, ele não é caro. Se você for parar para pensar, quando você vai fazer feira, o que vai ser mais caro na sua feira? Vai ser os alimentos de origem animal, os lácteos, os queijos, as carnes ou o feijão? O feijão nem tanto, né? Hoje em dia, mas os vegetais, né? As verduras, isso tudo a gente tem abundância e a gente consegue com valores, com custos que a gente consegue arcar. Então, a base da alimentação que a gente prega, né, são vegetais integrais,
que não são industrializados, então no nosso curso a gente não trabalha, na nossa vida toda, na nossa página, a gente não trabalha com alimentos industrializados. Então são, em sua maioria, alimentos de baixo custo, porque a gente acredita que essa alimentação ela é possível para todos, independente da sua classe, né? Mas aí, mais uma vez eu tô falando, isso aí só é possível dependendo de como você vai se alimentar. Existe um veganismo que ele é baseado em alimentos super caros, mas também existe o veganismo acessível. Então, é uma escolha do pressuposto que você tem informação para isso, porque a gente também compreende isso. Nem sempre a informação chega para todo mundo. Então, o nosso papel, o que a gente tenta fazer, o máximo que a gente consegue, é levar essa informação, educar as pessoas na alimentação, para que seja uma alimentação saudável, que seja uma alimentação que caiba na vida dela como custo também. Então, isso é essencial para a gente. Então, retomando aquela coisa da parte da nossa criação. Quando a gente vai criar um dos pilares da criação, se é fácil de fazer, se é acessível financeiramente, então tem que ser, a maior parte de tudo tem que ser acessível, fácil e prático, para que seja possível que aquela transformação na vida dela, não só na alimentação, na vida como um todo, seja viável no dia a dia das pessoas. Então a gente tenta fazer isso o máximo que a gente consegue. Sim, e isso é incrível, porque de fato vocês fazem. E é uma retórica interessante que você está colocando para a gente atentar. 2 pontos eu vejo importantes. Um, que se a gente fala de saúde e veganismo dentro do industrializado, a gente pode colocar a saúde a perder. E eu gostaria de fazer uma reflexão breve com isso, de que a gente que é vegano, a gente é porta-voz do veganismo. Eu dou aula de yoga, eu sou porta-voz da yoga. Enfim, a gente termina sendo porta-voz do que a gente pratica. Quando a gente faz alguma coisa fora de algo que pode beneficiar isso que a gente acredita, muitas vezes a nossa vida continua, mas a contribuição que a gente poderia fazer para o veganismo ou para a yoga, ou para o que quer que seja, se perde. Qual é o ponto disso? Se eu começar, eu estou no veganismo e eu não me preocupo com a minha saúde, eventualmente alguém vai olhar para mim e falar, viu, eu falei, vegano, dá nisso, fica doente, não para em pé, dá problema, não faz sinapse, tá? Então, eu coloco aqui, é um compromisso nosso com os mestres animais, com o meio ambiente, com a compaixão, com a empatia. A gente cuidar da gente, inclusive na alimentação, que a gente sabe que é um dos pilares da saúde, para que esses seres que dependem de nós possam ter porta-voz decente. Porque, do contrário, a gente vai falar, vamos pelo veganismo, e a gente fica no industrializado. E a gente fica tudo que tira a saúde da gente. Aí parece um movimento insalubre. Ninguém quer ser vegano para ficar doente. Então, a gente precisa ponderar muito isso para estar lúcido, para estar consciente. Não é só sobre nós, a gente precisa ter muita lucidez. Esse é um dos aspectos que eu queria comentar. E o outro que a Day falou do custo, que eu quero também aqui colocar uma reflexão. Tem gente que fala, eu não consigo ser vegana porque é muito caro. Então, eu vou colocar aqui aquela coisa da gente olhar para onde. Porque às vezes a gente pode estar se boicotando, porque como a Day falou, é possível. É acessível, vai exigir uma mudança de vida, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. Agora, se a gente ficar o tempo todo falando, não, eu não posso porque eu não tenho tempo, porque é caro, porque não sei por que isso, porque... São as sabotagens que a gente vai colocando, né? Porque quando eu estava no meu processo de transição alimentar, que eu era ovo-lacto, para me tornar vegana, eu ficava sabotando a minha própria mente. Não sei como fazer leite, porque na época, há 6 anos atrás, era mais difícil. Esse tipo de coisas abertas, né? Eu não sei fazer, eu não vou fazer, é muito difícil, porque na rua, não sei... Você fica colocando vários empecilhos e não traz, pelo menos eu não tinha isso, eu não trazia uma energia propositiva naquela direção. E é uma coisa que a gente sempre fala. Há pessoas que vão fazer transições muito rápidas, mas você tem que achar como é para você o processo, para que ele seja duradouro e que ele seja pelo resto da sua vida. Então, a nossa ideia principal você pode fazer essa transição, mas sempre entender que você está progredindo para o veganismo, né? Caminhando para o veganismo. E não ficar estagnado no tempo. Eu fiquei bastante tempo hoje em dia, né? Mas foi o processo que eu tive. E consegui transformar isso depois que eu percebi que eu estava só criando barreiras na minha mente. E que se eu já cuidava da minha alimentação, porque a maioria das pessoas tem que preparar sua comida, tudo, a gente consegue. Mas tem que ter um esforço em direção a isso. Hoje em dia é mais simples, porque a gente tem uma rede de várias pessoas que estão ajudando nesse processo.
E é importante que a gente se junte com pessoas que vão nos somar em relação a isso, né? Que vão nos auxiliar, que estão no mesmo processo, para ser mais fácil e ser mais feliz também. É importante que, não, que traga alegria nessa transição, não só trazer sofrimento, de, ai, tô perdendo, ai, não sei o quê. Não, o que que consta ali? Consta amor, consta gratidão. Eu fazia muito isso quando eu via a minha alimentação, meu prato, eu sempre agradecia aquela cor, tudo, eu me sentia super bem conectada com aquilo. Então, é importante que a gente traga esse sentimento de alegria também. Porque a gente está indo para uma nova vida, uma nova perspectiva, um mundo que é possível. Então é para ser alegre, não é para ser triste. Exatamente. E você sabe, daí você me fez lembrar quando a gente toma é um paralelo, enfim, mas é algo que vamos pensar no Buda como um filósofo, um cientista da mente, porque ele de fato foi, ou seja, dentro do que é o estudo disso que vive entre nossas orelhas. E, enfim, tem um voto de refúgio que ele dizia para se refugiar no Buda, no Dharma, no que é reto, vamos colocar assim aqui para não entrar em mais detalhes, e a última parte era no Sangha, que basicamente são essas pessoas, esse grupo de apoio. E isso é tão importante porque se a gente tem um sabotador ativo, e aquele sabotador está o tempo todo falando, não, mas isso é caro, isso não é bom. Daí esse sabotador também vai falar para a gente, fala com o açougueiro, pergunta para ele se o veganismo é bom. Entende? Ou seja, a gente vai procurar num grupo de apoio gente que vai ajudar a gente a se sabotar. Não é grupo de apoio, você tem que ir para as pessoas que estão caminhando na direção que você deseja ir. Então, você não pode ir no grupo oposto, né? Exatamente, exatamente. Não é, eu não estou falando aqui para você não se relacionar mais com a sua família, com amigos, não é isso, gente. É se apoiar em pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, até para você conseguir lidar, muitas vezes, com as problemáticas com os relacionamentos com a família, né? Porque surge aquelas piadinhas, né? Então, quando você está conectado com pessoas que têm o mesmo propósito com você, isso te inspira a continuar naquele processo. Então, é bem importante. Sim, e sabe outra coisa que me chama bastante atenção também? Quando a gente fala do autossabotador, a gente sempre fala nesse lugar do eu, que é basicamente tudo que criou esse descompasso que a gente vê no mundo, que é o egoísmo. Ou seja, eu começo a não olhar o outro porque é caro para mim. Porque porque meu, você sempre fica num lugar desse eu, mim, meu, que a gente também aborda bastante. Esse sabotador, ele vive no ego. E o ego é justamente o que a gente está tentando transpassar, transcender, transformar, para que a gente possa sentir compaixão. Porque a compaixão, ela demanda altruísmo. Toda vez que a gente fala, por exemplo, do que move a Dai, ela fala, tem as mães, tem os filhos, tem a mãe natureza, são os outros. Então, quando a gente começa a colocar isso, quando a gente percebe que o sabotador, ele está levando a vida toda para o nosso umbigo, ou seja, está transformando o mundo no tamanho que a gente ocupa em cima dessa terra. Agora, quando a gente consegue ver os outros, o nosso tamanho, no sentido da percepção e da magia e do encanto, se transforma exponencialmente no tamanho de todos os seres. E a vida se torna mágica. E isso é tão bonito. Então, eu gostaria, assim, que a gente sempre lembrasse as palavras da Dai, do sabotador, do grupo de apoio, a gente prestar atenção para essa mente, o que a gente está falando para a gente. Porque, ao contrário do que a gente pensa, não é só problema da gente que pensa. Tudo que a gente faz e fala e como a gente se relaciona no mundo, isso vai causar impacto. E o impacto, inclusive, é um tema que a gente falou por alto, eu gostaria também que você falasse um pouco, Dai. Como que é a questão do lixo para você? Então, deixa eu só falar uma coisa em relação ao impacto, um ganchinho antes da pessoa pergunta. Eu falo muito para as pessoas e converso com meus amigos, enfim, que eu acho que o impacto também é das nossas ações e da gente não se cobrar, por exemplo. Eu acho que tem muitos alunos que falam assim, mas eu mudando minha alimentação não vai fazer tanta diferença, porque a maior parte das pessoas não são veganas, não sei o quê. Mas você não tem que focar no todo, no mundo, em todos os macro-mundos. Você tem que focar no seu micro-mundo, no seu ambiente. Como a sua mudança pode reverberar em outros mundos ali que estão perto de você, na sua família, nos seus amigos. E isso vai ressoando para mais pessoas. Se é verdadeiro, se é calmo, se não é agressivo, se você está trazendo aquilo para a sua vida, se está trazendo transformação, se você está se tornando algo realmente a sua melhor versão naquele mundo. Então, eu acho que isso é muito importante, o impacto que a gente tem das nossas ações, que elas podem ressoar nas pessoas próximas da gente, e que isso pode ficar muito grande.
se a gente se dedica àquilo. Então, o que a gente se alimenta vai impactar na família, se a gente faz algum tipo de ativismo, seja com desenho, seja com falando na rua, agora não por causa de pandemia, Sim, sim. mas na internet, você tem que ver o que vai fazer sentido para você. Mas o que você fizer, a movimentação disso, já vai trazer muita coisa nesse micromundo que pode trazer algo maior. Então, eu acredito muito nisso. Então, a gente sempre foi fazendo isso, pequenininho, do jeito que a gente conseguia fazer, dando oficina para 5, 10, 15 pessoas, depois a coisa foi tomando proporções maiores. Porque a gente teve muita ajuda, muitas pessoas, muitos guias espirituais ajudando a gente nesse propósito. Então, acho que a gente pode fazer com as condições que a gente tem, né? Sim, sim, sem dúvida, Dai. Isso é bastante Sim, importante. e sobre... Tá, pode falar. Não, desculpa. Isso que eu vejo também, o ego da gente é muito dramático, né? E a gente quer esse impacto Muito no dramático. universo, assim. A gente quer impactar o Se eu não universo fizer das tudo, galáxias. não vale a pena nada. Se não fizer, para mudar tudo, eu não vou fazer nada. É melhor ficar parado. E não é verdade isso. Não é. Exatamente, exatamente. Que esse é o gancho que eu vou falar sobre a questão do lixo, que também é muito importante o impacto que a gente causa, porque uma coisa que para mim ressoou muito e para o Rafa também, porque a gente conversa muito sobre isso. Quando eu comecei a perceber como eu comia, como eu me alimentava, sobre eu tirar mestres animais dos meus pratos, do meu prato, da minha alimentação, eu comecei a despertar para outras coisas na vida. Não é uma coisa que está intrínseca, mas aquilo vai abrindo portas para você perceber o impacto que você está causando, o que você está fazendo, como é que você está se relacionando com o todo. E essa questão de você diminuir o seu impacto do seu lixo e a produção de coisas que não são recicláveis nem nada disso é muito importante. Então, aqui a gente tenta fazer o máximo possível, sabendo que a gente ainda está engatinhando. Mas a gente tenta, e é uma coisa que eu estava falando antes, eu acho que o movimento de você buscar melhorar a cada dia é tipo, é tirar uma bucha de borracha vegetal, que não seja vegetal, da cozinha, adicionar vegetal. Ela vai durar 3 meses. Ah, não é grande coisa. Mas se você for ver quanto que você usa no ano inteiro dessa esponja, né? E aí você vai, troca, você vai, enterra seu lixinho ou faz compostagem. Então, eu acho que é um processo. Acho que a gente não tem que se cobrar tanto, mas tentar fazer na medida que a gente consegue. E ir caminhando em relação a isso. Então, aqui a gente tem feito bastante isso, a gente compartilha bastante isso nas nossas redes também. Sim. E a gente tenta aprender cada vez mais, né? A melhorar essa questão da nossa relação com o mundo. Porque o impacto é do que a gente come, do que a gente veste, do que a gente descarta, porque não tem onde descartar, né? A terra, a gente vai descartar para onde, né? Tudo está aí. Tudo que a gente usou desde que a gente nasceu está aqui ainda, né? A maior parte das coisas. Então, é importante a gente pensar sobre isso e atuar sobre isso também. Sim. E você sabe, daí quando a gente, unindo um outro assunto que a gente já falou, seja a respeito do industrializado, eu sempre fico muito impressionada quando a gente pega aqui, alguém dá pra gente, ou a gente pega alguma coisa para experimentar industrializado, até para ter uma opinião a respeito, a quantidade, eu comecei a ficar com certo receio, até confesso, por causa da quantidade, é um plástico que vem num outro plástico, que vai embrulhado no isopor. Você começa a pegar nojo, né? Do plástico. É um caminho sem volta, gente. Você começa ali, você não consegue mais relacionar com uma coisa normal ali, com sacola, com embalagem de alimentos. Então, é uma coisa que você pode ir mudando. Por exemplo, em vez de você comprar um pacote de arroz fechado, você às vezes vai em produtos de casas naturais, você vai encontrar mais variedades, vai ser mais barato. Você pode levar seu potinho, pode levar um saquinho de pano. Então, são coisas assim que você consegue ir transformando o seu dia a dia. Diminuir o quanto você coloca na sua casa, que é muito importante. Exatamente. Outro dia alguém comentou numa frase engraçada, enfim, mas para trazer um pouco dessa... O riso, ele provoca o presente momento, né? E a pessoa falou que a escova de dente dos nossos avós ainda estava nos oceanos. Então, é uma coisa que, de novo, ele trazia com um certo senso de humor, mas para que a gente realizasse de como é importante a gente entender que as coisas continuam muito depois de nós, inclusive, ou seja, o que a gente está deixando.
Eu também já vi uma reportagem a respeito do lixo, do que tem nos oceanos, o que, enfim, é algo que a gente pode motivar pelo veganismo na questão do meio ambiente. E aí expandir isso para as embalagens também. Porque quando a gente começa a comer, como eles estão sugerindo, ou seja, a Combicura, aqui na Voz da Dai, tudo isso que é grão, tudo isso que a gente vai... O impacto disso no meio ambiente, não só nas florestas, por causa do pasto, da pecuária, o impacto no meio ambiente em relação ao lixo também é significativo. Isso eu Também é observo aqui significativo. mesmo, na nossa casa. Eu tenho certeza que vocês percebem isso aí também, porque vocês também não moram É. com o É uma supermercado coisa que fora. leva a outra. Você vai perceber que tá tudo conectado. Mesmo você não fazendo assim propositalmente, uma coisa vai levando a outra. Então a Exatamente. gente pode fazer essas mudanças, essas escolhas que estão cada vez mais fáceis, assim. Então é uma coisa que não vai onerar tanto a sua vida. É isso que eu falei. Se você for optar, em vez de você ir num grande supermercado para comprar frutas, verduras, legumes, você usar o seu valor em dinheiro para fortalecer o pequeno produtor e você leva a sua sacolinha retornável, diminui o Exatamente. plástico, fortalece aquele pequeno produtor e vai com menos embalagem para casa. Elas Exatamente. acabam chegando porque, inevitavelmente, a indústria faz isso acontecer, né? Então, se a gente consegue, pelo menos, escolher diminuir isso, já é um impacto que a gente causa. Então, é aquela coisa que eu estava falando. Não pilhar, meu Deus, eu não posso comprar mais nada, não sei o quê. Exato. É fazer na medida que você consegue ir melhorando isso, né? Sim, Pra gente não ficar neurótico, porque não vai ajudar. sem Mas dúvida. ficar atento para ir melhorando, isso é Sem importante. dúvida. E esse sentido de impotência também não ajuda. E é algo que a Não gente, de ajuda. novo, dentro dessa mente, a gente precisa ver. Se a gente está caindo num senso de impotência, a gente precisa mudar a estratégia que a gente está olhando o problema. Porque o problema só Isso. vai ser solucionado se a gente agir. Agora, se a gente não agir, porque a gente sente impotente, a gente sente que a gente não tem nada para Tá se contribuir, sabotando. É o sabotador. acabou tudo. Então, é realmente bastante importante que a gente faça isso e tenha bastante consciência disso. Dai, a respeito dos queijos, a respeito do preparo, eu gostaria que você falasse para a gente só um pouquinho. Todo mundo consegue fazer isso em casa? É rápido? É devagar? Fala só um pouquinho mais dessas receitas para nós. E, obviamente, todo mundo que está assistindo, e eu já falei da Combicura em outras lives também, é só que eu vejo também, às vezes, que existe, além do custo, um outro fator que as pessoas falam, mas é muito complicado. E eu vejo que a maioria das receitas, a gente tem um liquidificador e um pouco de água, se faz qualquer coisa. Então, Isso. eu gostaria que você falasse, só para desmistificar esse, sabe? Tá. Esse, não, é caro, é difícil, então vou comer o que tem para comer. Porque existem, por gentileza. Tá bom. Então, gente, é importante que vocês não comparem a alimentação feita em casa com um alimento ultraprocessado que você compra embalado e coloca no micro-ondas e vai comer. Se a gente for comparar dessa forma, é injusto e não vai ser Sim. real aqui. Vai demandar um tempo de você? Vai. E a gente tem receitas que elas são muito simples, muito rápidas, que você faz assim, tipo, em 10 minutinhos. Vai ter receitas que a gente elabora mais porque a gente quer outras experiências. Então, a gente tem receitas de todas as formas possíveis. Vai ter uma receita de um queijo que a gente quer notas de sabor mais sofisticados, textura, Uhum. e vai levar pelo menos um mês. Então é bastante tempo, tem bastante paciência. Mas na produção de queijo de origem animal também tem esses processos de longa duração. Então a gente não está numa coisa muito diferente da realidade da maioria das pessoas. Mas a gente vai ter receitas super simples, que é essa ideia que eu te falei quando a gente cria os cursos. A gente tenta fazer a maior parte das receitas sejam acessíveis, fáceis e rápidas, porque a gente sabe que as pessoas, muita gente não tem paciência ou perder esse hábito de cuidar de si mesmo, de cozinhar. A nova geração, muita gente nem pratica o hábito do cozinhar mesmo, né? Não sabe. Então, a gente tenta fazer o mais fácil possível para todo mundo. Quando a gente, em relação aos equipamentos, você tendo um liquidificador, liquidificador, que a gente chama, você faz tudo. É ter panela, liquidificador, espátula, um voalzinho que a gente ensina fazendo curso, mas também se não tiver uma peneirinha fina, vai resolver. Então, você não precisa ter um ultraprocessador maravilhoso ou um Vitamix, né, nessas marcas super caras. Isso aí já vai ser o suficiente para você fazer. Então, geralmente vai ser o que você tem em casa.
Então não tem nada de outro mundo, bicho de sete cabeças, é um mundo novo, são coisas totalmente diferentes, as pessoas ficam um pouco bugadas, como é que um amendoim eu vou conseguir fazer um cream cheese do amendoim? Como assim? Mas é possível, a alquimia está aí para mostrar que é possível, são maravilhosos, vocês não vão sentir falta. A gente tem muitas pessoas que chegam até a gente têm problemas restritivos na alimentação, então arrisco a dizer, Rafa sabe mais do que eu dessa parte, que a gente chega a ter meio que 50-50, tanto pessoas que querem se tornar veganas, como pessoas que têm alguma intolerância alimentar. E aí é um caminho de entrada ali, porque a gente faz todo um ativismo, um curso também sobre alimentação, sobre saúde, sobre a causa animal. Então, a gente tenta deixar esse processo o mais simples possível para essas pessoas. A gente tem aulas abertas no YouTube, então vocês podem acessar, vocês vão ver que tem uma das aulas é o Rafa dando que já é um queijo um pouquinho mais elaborado, mas tem outra que eu ensino que você faz em 5 minutos. Então, tem para todo gosto, para todo tipo. Que maravilha. E essas pessoas, você tem no YouTube, e qual é o teu site também? Por gentileza, se você puder deixar para as pessoas, depois eu vou tomar nota para deixar. O site www.queijovegetal.com. Tá ótimo. E o canal da gente no YouTube é Compicura. Tá ótimo. Eu vou passar, vou deixar tudo isso por aqui, Dai. E eu gostaria de colocar, eu vou pedir para você passar para nós uma mensagem final disso tudo, mas queria te dizer assim, mesmo antes do término, que a hora quando a gente conversa voa, né? É impressionante, assim, como o tempo desdobra. Já tá acabando, né? Imagina, são 10 para 7. Mas eu só queria te dizer que eu gostaria de ouvir você mais. Então, com isso, eu tenho certeza que as pessoas que estão nessa live, as pessoas que escutarão essa live depois também, porque eu sei que esse primeiro horário é mais difícil, a gente mesmo com pandemia, esse horário ainda é um horário que as pessoas estão se desvencilhando do trabalho, então eu sei que existe quem vai ver depois. E eu tenho certeza que todas essas pessoas querem escutar mais de vocês. Então, quero deixar o pedido aqui para que você e o Rafa realmente façam lives. Eu sei que vocês são muito ocupados. Gente, eu tô tão tímida aqui. Mas, por gentileza, façam mais. Vocês são encantadores. E esse encanto também tem um nome que a Dai também trouxe, que é alquimia. Que a gente esqueceu isso. A gente esqueceu muitas coisas que o feminino oferecia para nós. A gente esqueceu que o que antes a gente chamava de bruxa e que a gente queimou na fogueira eram mulheres medicina que sabiam manipular plantas. Da mesma forma que a Dai traz hoje essa sabedoria manipulando plantas também para a saúde, como remédio, através da alimentação, só que agora focada na produção de queijos e laticínios vegetais. Com isso, eu deixo aqui para a gente se lembrar dessa mãe natureza, se lembrar da alquimia. Eu lembro também de ter visto, enfim, um mentor uma vez me disse, foi uma colocação dessa forma, que as bruxas se reuniam na cozinha. Tudo isso nessa questão do encanto, da alquimia, do feminino que a gente precisa trazer para o planeta. Do amor, né? Servir. O amor em servir, porque o cozinhar é servir. O servir é amor, né? Pelo outro. Exato. Quando a gente pensa no arquétipo também da alimentação, quando a gente pensa em deusa, e uma vez eu tive uma passagem muito forte com a Dai nesse sentido, são seios fartos, quando a gente trabalha esse arquétipo a nível visual, porque é isso que alimenta o mundo. Então, a gente voltar para esse feminino de todas as formas que a gente consegue, voltar a cozinhar. Eu não tenho tempo. Qual é o tempo que você tem de novo? É o sabotador que responde sempre? Ou é a gente? Cadê a nossa consciência? Será que o sabotador tem que entrar toda hora e falar? Sabe? Então, voltar para a alquimia, voltar para o encanto, voltar para esse poder das plantas, que é medicina, que é alimento, que é o que médicos falam e falaram. Voltar para a mãe natureza, voltar para as práticas do feminino. Ontem, na abertura, eu comentei que a única forma da gente realmente transformar esse mundo é trazendo o feminino de novo. O feminino não se opõe ao masculino. O feminino, assim como o masculino, juntos se unem para algo em comum, que é a vida prosperar. Então, eu peço aqui para que todas essas manifestações do feminino, não só as que a gente conhece como óbvias,
Mas outra vez, como a Dai está falando para a gente, o processo de criação, a gente tocar nossa criatividade de novo, o A potencial... nossa resistência, né? A É a nossa... resistência. A nossa resistência. Sim. A alquimia é Isso uma resistência. é exato. Porque se isso não acontecer para todas nós, ou seja, não é como a Dai, a gente comentou dela, se eles tivessem desistido na frustração deles, nós não teríamos acesso a esses queijos, a esse curso e a outros cursos, ao conteúdo que eles geram. Então, se a gente não traz essa força do feminino de novo, e se a gente deixa de viver o que poderia ser vivido através de nós, todos os seres perdem. E a gente não pode mais perder nesse momento. Como a Dai falou, quando ela erra uma receita, tem alguma coisa para aprender ali. E a gente precisa dar conta disso. E começar por onde a gente está, a fazer o melhor que a gente consegue. Para queijos vegetais, para leites vegetais, para o feminino, para a transformação, para a regeneração planetária. Dai, por gentileza, qual mensagem você gostaria de deixar para nós, para finalizar? Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que trazer à nossa mente e às nossas ações é levar isso para que seja a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, a gente pode fazer isso através das nossas escolhas, através da forma como a gente se coloca no mundo. Então, a gente pode inspirar outras pessoas, a gente pode somar com outras pessoas através da forma como a gente se põe. Então, isso é essencial. O que você escolhe da sua vida, fazer da sua vida, pode impactar em muito. A gente pode fazer muitas coisas grandiosas e que tragam luz para esse planeta, para esses seres que estão sofrendo tanto. Então, a transformação que a gente quer ver no mundo precisa partir da gente. Então, dentro da nossa casa, dentro das nossas refeições, das escolhas que a gente faz no dia a dia, isso é essencial. Que bonito. Eu aqui te agradeço, Dai. E já que você invocou na tua fala uma grande mulher também, que foi uma referência de serviço, a Madre Teresa, quando as pessoas iam até ela e falavam, eu abandonei minha família, eu saí de casa, eu vim aqui para fazer tudo para ajudar você na tua missão. Como que eu ajudo na tua missão? Falavam para a Madre Teresa. A Madre Teresa falava para eles, volte para casa e ama a tua família. E isso eu sinto nas palavras da Dai, ou seja, fazer onde a gente está, impactar o mundo à nossa volta, ter essa resiliência, essa força, esse feminino que manifesta em você, manifesta no Rafa, manifesta na Compura, para todos os seres. Ter coragem. Coragem. É importante. Coragem. Dai, eu te agradeço aqui profundamente, não só por essa live, mas por tudo que a tua existência tem oferecido para esse instante planetário. Eu agradeço o Rafa, eu agradeço você, eu agradeço a Combicura, não só pelos que vocês têm feito no mundo, pelo que vocês têm oferecido para o santuário e que através do que vocês oferecem para cá é colocado para o mundo também em forma de consciência, de conscientização. Eu agradeço por vocês educarem, eu agradeço a ternura com que você fala, eu agradeço a sabedoria que você canaliza, mesmo sendo um espírito tão jovem, perdão, uma carne tão jovem e um espírito tão antigo. E eu espero que sempre o teu coração seja preservado, a despeito de tudo que o mundo tentar roubar dele de você. Para que através dele, desse coração e do teu espírito, a gente consiga encontrar luz na escuridão do mundo. Deus te abençoe. Deus abençoe você, seu trabalho, gratidão demais. Você inspira tanta gente e te dê muita saúde para você fazer essa revolução que você está fazendo aí. É muito inspirador. Tenha certeza que você guia muito a nossa estrada. Você é muita inspiração para a gente. Gratidão pelo convite. Me senti super honrada. Gratidão a todos. Muita gratidão. Vou terminar com um mantra aqui. E aí, então, encerro a live. E, obviamente, a gente fica em contato. Só agradeço profundamente. Um mantra para as mães divinas, para que elas continuem reverberando o feminino em nós e em todos os seres, para que a regeneração planetária se dê de maneira a que todos nós possamos conhecer a face feminina de um mistério. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi
Durga Devi Namaha. Jaima. Gratidão a todas as mulheres, a todo o feminino. Que prospere Gratidão. toda a luz através de vocês. Grata, querida. Meu amor. Lembranças ao Rafa. Chuva de bênçãos. Chuva de bênção.